Romanos 8,17. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, eu estou lendo um verso que demonstra o início da apresentação de Paulo, o apóstolo, a respeito de uma solução, uma iluminação que Deus deu a ele a respeito do sofrimento humano e especialmente do sofrimento daquele que serve a Deus, não é? Do cristão. Então eu queria que você observasse como é que vamos tratar disso. É como se fosse uma graduação em que a compreensão de como afeta o sofrimento ou não afeta o sofrimento na vida do justo pode ser, às vezes, compreendida de modo diferente dentro da palavra de Deus. É isso mesmo. Este mesmo livro sagrado pode produzir nas pessoas diferentes conceitos a respeito deste importante assunto. Então, veremos ao final dessa meditação que a importância deve haver a necessária posição equilibrada, evitando extremos a respeito desta avaliação. Existem os extremos e existe uma posição mais equilibrada, nem para lá e nem para cá, não é? Então vamos começar hoje com uma ou talvez duas dessas posições e vamos continuar isso sempre no horário das 10 da manhã. Segundas, quartas e sextas, estamos com vocês às 10 da manhã. Vamos lá então? Deixa eu dizer para você então. Primeiro ponto que nós devemos tratar a respeito do sofrimento é aquela opinião, aquela atitude, aquela posição que algumas pessoas assumem e até ensinam, dizendo assim, justo, a pessoa justa, essa não pode sofrer, não sofre. Quem vive direito, quem vive fazendo o que é certo, não vai sofrer. Essa é uma posição. E só de eu enunciar essa posição, você já percebeu que ela é um tanto extremada, né? Então essa posição diz que um justo, uma pessoa que anda direito, que faz tudo o que tem que fazer, não pode sofrer. Não pode sofrer uma pessoa dessa. Se ela sofrer, ela quebrou alguma coisa dos mandamentos de Deus. Porque o verdadeiro justo não pode sofrer. Vamos ver versículos da Bíblia que são usados para defender essa ideia? Veja Provérbios 11, verso 8. Diz assim, o justo é libertado da angústia e o ímpio fica em seu lugar. Veja outro texto que você conhece muito bem. Salmo de número 1, e o verso 1 e o verso 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui, no versículo 1, está a descrição do justo. Ele é isto aqui. Agora veja o verso 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer prosperará. Então aqueles que defendem a ideia de que um justo diante de Deus, não conhecerá o sofrimento, está baseado em textos como este. E o Salmo 29, verso 9 diz assim, guardai, pois, as palavras deste concerto e cumpri-as,
para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Ouviram bem? Guardai as palavras deste concerto para que prospereis em tudo. Não é à toa que textos como estes são muito utilizados por aqueles que defendem a chamada teologia da prosperidade. Nessa teologia da prosperidade, todo justo, todo filho de Deus tenha certeza, pode ter certeza, ele está livre de toda maldição, ele é filho do rei, é uma pessoa abençoada, bem-sucedida em tudo que fizer. É assim a garantia oferecida por esta teologia. E este é a primeira posição, é um dos dois extremos ao qual nós queremos nos referir nesta oportunidade. Então vejam só os irmãos que todo este assunto tem base, procura-se na Bíblia um fundamento. O Salmo 73, por exemplo, diz assim nos versos 12 até o verso 14. Eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Então aí, já depois dos tempos da Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, é lá na frente que vão surgir os salmos, que vão surgir os provérbios, que vão ser construídos estes livros sagrados. E tudo isso acontece depois do quê? O que aconteceu antes? Aconteceu que o homem, o povo de Israel, a quem Deus deu a lei, acabou desobedecendo. Acabaram errando, acabaram se dividindo, acabaram até sendo deportados. Grandes e prejudiciais situações acabou acontecendo com o povo de Israel. Não é? O reino do norte desapareceu, o reino do sul retornou do exílio. Então, Salmos é uma fotografia de um outro tempo. Um tempo depois de a lei ser ensinada e já estar sendo quebrada diariamente, nacionalmente. Um desses salmistas, chamado Asaf, que foi inspirado para escrever o Salmo 73, ele chegou a dizer: eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. E ele faz uma descrição dos ímpios. Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança. E se lhes aumentam as riquezas, na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. De uma certa forma, o salmista Asaf está dizendo assim: o justo sofre sim, o justo acaba sofrendo, mesmo andando de acordo com a vontade de Deus. Ele chega a dizer: em vão tenho purificado o meu coração. Então, essa declaração de que o justo, o verdadeiro justo, não sofrerá de forma alguma, é um pouco equivocada. Ela não retrata, na verdade, a realidade. Só essa declaração não espelha a verdadeira realidade. Eu citei para vocês o Salmo de número 1, e agora vamos abandonar a confiança nisso? Não, de forma nenhuma. Realmente o justo é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Mas nós devemos compreender que há um limite em todas essas afirmações também. Porque poderá ser que fazendo tudo e prosperando em tudo, ele acabe passando por sofrimento sim. Então, a primeira posição é uma posição que declara muitas verdades, mas ela não pode ser afirmada 100%. Afirmar que o justo nunca sofre não está coerente com a palavra de Deus, e a gente vai ver ao longo dessa meditação como isso realmente é um exagero. Então, esta é uma primeira posição, e uma primeira posição muito importante. Nós veremos outras ao longo desta semana. Nós veremos a segunda delas que diz: sim, o justo sofre,
mas ele terá livramento. Ele terá um livramento. Essa é a segunda posição. E vamos observar versos da palavra de Deus que apoiam uma segunda posição assim. Porém, ela também não vai se mostrar completa. Qual é a afirmação? O justo sofre, mas ele terá livramento. Será? Será que todos os sofrimentos do justo alcançarão livramento? Será que ele verá livramento em todos os seus sofrimentos? É assim mesmo que a Bíblia mostra para nós? De modo completo? Vamos ver isso. Quero aguçar a sua curiosidade. A terceira posição a respeito do sofrimento, ela é uma posição que reconhece a realidade do sofrimento. E vamos ver, vamos analisar, vamos observar versículos da Bíblia que apoiam essa terceira posição, pois ela se encontra no meio destas 5. Ela se torna um ponto de equilíbrio. E ela afirma que todas as circunstâncias, agradáveis ou desagradáveis, cooperam para o bem. Já lembrou do verso? É famoso, muito citado entre os crentes. Ainda bem, não é? Escrito por Paulo, inspirado por Deus, quando disse em Romanos 8, verso 28, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Vamos ver como é que isso acontece? Essa é uma terceira posição. Mas ainda há mais 2. Veja a quarta posição sobre sofrimento. O justo precisa sofrer. Olha como a coisa vai mudando. Percebeu? Lá no início, o justo não pode sofrer. E agora já estamos chegando em outro território. O justo precisa sofrer. É necessário que ele sofra. Não é? É uma oposição clara àquela primeira posição. Não é? Pessoas fiéis podem ser chamadas a sofrer. Vamos ver isso. Ainda nestas manhãs com vocês. E finalmente, chegaremos a uma última posição a respeito de sofrimento. E esta última posição é reservada para pessoas que alcançam uma espiritualidade abençoada mesmo. Viu? E o que diz essa última posição sobre o sofrimento? Ela diz assim: o justo sofre sim, mas não fica afligido. O justo sofre sim, mas não ficará afligido pelo seu sofrimento. Seu sofrimento se tornará para ele até como um veículo para uma compreensão maior, completa da vida com Deus. Tudo isso te reserva durante esta semana, segundas, quartas e sextas. Falta agora quarta e sexta-feira, quando vamos analisar, vamos pensar, vamos olhar versículos da Bíblia para falar dessas 4 outras atitudes diante do sofrimento. Que Deus te abençoe. É o convite que fazemos para estarmos juntos todas essas datas e horários. As segundas, quartas e sextas, 10 horas e também às 19 horas. Judas. O que é que Judas escreveu? 10 minutinhos, tá bom? Se a gente não terminar hoje, termina outro dia. Sem problema. Judas só tem um capítulo, então a gente já diz o verso. Verso de número 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, para aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória,
ao único Deus, Salvador nosso por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Que oração maravilhosa, não? Que oração linda é essa. Eu estou aqui citando oração e estou me lembrando. Não esqueçam de orar pela recuperação da irmã Leia Félix, que está internada, passou por cirurgia e é uma recuperação de 3 meses. E pela sua irmã Leni, a nossa irmã Leni, coordenadora de missões, passa por cirurgia nessa sexta-feira de um dos seus olhos. Ela precisa muito ter saúde, porque ela faz um trabalho excepcional nestas Assembleias de Deus, Ministério Belém, Pindamonhangaba. Cuida da obra missionária para nós. Então, não esqueçam de orar pela irmã Leni. Amém, irmãos? Esse Judas aqui é irmão daquele Tiago que escreveu a epístola, chamada Epístola de Tiago. E esses dois, tanto é que, logo no começo aí, veja aí, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Esses dois, Judas, que é irmão de Tiago, os dois são também meio-irmãos de Jesus, por parte de pai, aliás, de mãe. Os dois, Tiago, Judas e Jesus, tiveram como mãe a Maria. Mas Jesus não teve como pai a José. Então são meio-irmãos por parte de mãe. Jesus, concebido do Espírito Santo. Mas Judas e Tiago eram irmãos mesmo, de pai, mesma mãe. E esses dois escreveram textos importantes. Tiago, a sua carta, belíssima, sua epístola de 5 capítulos, importante, e Judas de apenas 1 capítulo. Mas outra coisa importante sobre Tiago, o irmão de Judas, é que ele foi o dirigente da igreja em Jerusalém. No seu início, a igreja de Jerusalém teve como seu dirigente a Tiago, irmão de Jesus. Nenhum dos apóstolos foi o primeiro dirigente da igreja em Jerusalém. Coisa interessante isso, né? Então, numa família podemos ter vários obreiros. Amém, meus irmãos? Podemos ter vários obreiros. Podemos. Graças a Deus por isso. E Judas, então, escreveu aqui: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos. Então você lê esse versículo e pensa assim: há algo que a pessoa faz e deve ser sua responsabilidade. Vós, amados, edificando-vos a vós mesmos. Verso 21. Conservai a vós mesmos na caridade. Então, o Senhor está aqui inspirando, Judas, seu irmão, pelo Espírito Santo, a escrever algo tão maravilhoso sobre essa perseverança. Qual é o tema que estamos tratando? O cristão verdadeiro é aquele que permanecerá fiel. E ele permanecerá fiel por causa de si mesmo, ou por causa de Deus, ou por causa de ambos. Então é isto que queremos identificar aqui na Epístola de Judas e em outros textos da Palavra de Deus. Já vi que não vou ter tempo para tudo isso aqui essa noite. Mas observe mais uma vez: edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. A fé que temos no Senhor é chamada aqui de santíssima. Não é qualquer coisa que você recebeu de Deus no seu coração. Esta fé que você deposita no Senhor é santíssima. Não é? E ele diz no verso 21, conservai a vós mesmos
na caridade de Deus ou no amor de Deus, não é? Então existe o amor de Deus, que dele emana para nós, mas nós, quando recebemos, quando nós somos o recipiente do amor de Deus, devemos fazer algo por isso. Temos uma responsabilidade. Conservai a vós mesmos. Há algo que nós precisamos fazer. Agora, isso não é o assunto completo. Porque o assunto completo prossegue a leitura e chega no verso 24 e diz assim, quando ele vai encerrar a sua carta tão pequena, de apenas 25 versos, Judas começa no versículo 24 a fazer o encerramento dessa carta. E nesse encerramento ele faz uma homenagem a Deus. Não é? É chamado também de doxologia. As palavras diferentes, né? Então, Judas faz uma homenagem, uma exaltação a Deus. E diz, para aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis. É isso. No versículo 24, Judas reconhece que não somente nós devemos edificar a nós mesmos e conservar a nós mesmos. Não é só assim que acontece. Tem o outro lado da história. E o outro lado da história é esse. Há alguém que é Deus, aquele que é poderoso, para nos guardar de tropeçar e apresentar-nos irrepreensíveis. Então, é um trabalho de duas mãos. O homem e o próprio Deus. O homem com a sua parcela de responsabilidade e Deus, sem dúvida alguma, o início e o fim de todas as coisas. Só poderia ser em Deus, o Criador. Então, o que eu proponho ler para vocês neste momento, antes de encerrar, são versos da palavra de Deus que confirmam esta primeira parte da história. Vamos deixar assim nessa noite. E na quarta-feira a gente revê e conclui com a segunda parte da história. Na primeira parte da história, cabe a cada um de nós cuidar da sua própria salvação. Vamos lá? Quer ouvir? Então acompanhe comigo com muita atenção. Não é? Diz assim, a primeira de João, capítulo 2, verso 28. E com estes versos nós vamos confirmar o que Judas escreveu, edificando-vos a vós mesmos, conservai a vós mesmos. Escute o que outros escritores no Novo Testamento também registraram. Veja só o que disse João. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Filhinhos, permanecei nele. Uma responsabilidade para cada um de nós. E com essa responsabilidade não seremos confundidos, nem deixados na sua vinda. Ouça agora Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 6, verso 12 a 14. Olha só o que Timóteo convoca. Paulo, aliás, convoca Timóteo. Faz uma convocação. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o mandamento que Paulo deixou ao filho na fé, Timóteo? Ele deixou o seguinte mandamento: milita, combate a boa milícia da fé. Então, esta salvação
que nós recebemos de nosso Deus não é algo que nos permite ficar recostado e deitado em berço esplêndido. Deitado em berço esplêndido é só o Brasil mesmo, viu, irmão? Todos nós temos que nos mover, não é? Todos nós temos que tomar iniciativas, não é? Estar atentos, vigilantes, trabalhando, operosos, fazendo o trabalho do Senhor. Mas não apenas João, não apenas Judas, nem apenas o próprio Paulo, que escreveu a Timóteo, mas também Jesus. Jesus diz assim: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10 e 22. O Senhor espera a nossa perseverança. E terminando por essa noite, o escritor aos Hebreus, no capítulo 10 e 35, diz assim, até 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, essa palavra ninguém fala hoje em dia, né, irmão? Um poucochinho. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Que linda escritura deste autor da carta aos Hebreus, que também escreveu no capítulo 12, verso 1, e é o último verso dessa noite. Portanto, 12, verso 1, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Você pode glorificar a Deus por isso? Então, todos esses lindos textos da palavra de Deus são textos que realmente confirmam que há uma responsabilidade em nós para nos mantermos como cristãos fiéis. Devemos permanecer até o fim, e isso também compete a nós. O outro lado da história, a gente vê quarta-feira, 19 horas, quando trataremos sobre e a Deus, e ao Todo-Poderoso, e aquele de quem falou Judas, o único Deus, o Salvador nosso, por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de quem é a glória, a majestade, o domínio, o poder, antes de todos os séculos, agora e para sempre. O que é que ele faz pela nossa fé, pela permanência de fidelidade diante dele? O que ele faz? Vamos ver isso? Quarta-feira, se Deus quiser, 19 horas. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo de número 8 e o verso 17, apenas para chamar o assunto desta manhã, assunto que já temos tratado na segunda-feira, né? Em Romanos 8 e 17, diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Amém? Então, este versículo retrata ou descreve uma realidade. Há uma realidade, o padecimento, o sofrimento, não é? E isto não é inevitável, não. Não podemos evitar a realidade do sofrimento. Porém, existe até quem creia nessa possibilidade, que o sofrimento nem existe mesmo, né? Para ninguém, para pessoa qualquer. Porém, na visão cristã sobre o sofrimento, o que é que fazem
os intérpretes deste assunto? Eles vão buscar versos da palavra de Deus, porque toda doutrina ela tem que emergir da palavra de Deus. Por isso que existe tantas e diferentes confissões cristãs, porque cada um buscando a seu modo, não é? Uma interpretação, como faz a Assembleia de Deus, que tem a sua declaração de fé, e sobre ela estávamos estudando às quartas-feiras. Então também as Assembleias de Deus realizaram isso, não é? Produziram um documento chamado Declaração de Fé das Assembleias de Deus. E tudo nasce de onde? Nasce da própria Escritura Sagrada. Então, essa maneira diferente de ver assuntos, temas, acaba produzindo o que chamamos de doutrinas, né? De princípios estabelecidos em cada denominação. Muito bem. No que diz respeito ao sofrimento que por que passa os cristãos, temos dito aos irmãos que existem alguns conceitos a respeito, né? Vamos dizer assim. O primeiro deles diz que o cristão verdadeiro, o justo, não sofre. Não sofrerá de forma nenhuma. E ainda dizem, se ele vier a sofrer, é porque alguma coisa ele deixou de cumprir dentro da previsão da palavra de Deus. Porque se ele for uma pessoa justa diante de Deus, ele não sofrerá. Em hipótese alguma, defendem alguns. Este grupo de pessoas que defende isso são aqueles que defendem o que é bem chamado hoje em dia, muito chamado, teologia da prosperidade. Então, atribui para um justo a condição de filho do rei, de pessoa imune ao sofrimento, porque toda maldição já levou o Senhor e por causa disso será sempre uma pessoa abençoada e bem-sucedida em tudo que faz. Utilizam, por exemplo, o Salmo de número 1, não é? Onde fica bem explícito ali que o justo é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá seu fruto na estação própria, suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, baseado em textos como este, a pessoa logo crava, né, define que ao justo não pode ocorrer o sofrimento. Porém, a gente vê que a experiência do dia a dia é diferente disso. É um ideal, mas não é real. Então, aí nós temos uma segunda visão a respeito do sofrimento. O justo sofre, mas ele sempre terá livramento. Esta é uma segunda visão a respeito do sofrimento. E, por exemplo, é utilizado para isso algumas escrituras também, como em todos os 5 modelos que nós vamos pensar com vocês aqui. Veja, por exemplo, o Salmo de número 25, verso 16 a 20. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Salmista, hein? Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Então, se utiliza de textos como este, no Salmo 25, verso 16 a 20, para praticamente querer dizer para Deus, olha, se eu estou sofrendo, se eu estou passando aperto, deve ter algum engano aí. Deve estar acontecendo alguma confusão. E aí, o salmista passa a tentar convencer a Deus
sobre a sua justiça. E que, na verdade, ele não poderia merecer este sofrimento, ou este sofrimento reconhecido e confessado o seu erro, já tem que passar por um livramento. Então é uma outra posição, não é? O Salmo 26 diz assim, no primeiro verso: julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Então, é essa expectativa, esse segundo modo de pensar, que quando o sofrimento vem, há alguma coisa a ser julgada, corrigida, para que esse sofrimento se vá. Então, a segunda forma de encarar o sofrimento, defendido por alguns, é que o sofrimento pode até vir, pode até acontecer, mas certamente haverá um livramento. E aí, a pergunta que a gente faz nessa segunda possibilidade é a seguinte: será mesmo que o livramento sempre acontecerá? Será mesmo que todo justo, quando sofre, terá um momento em que esse sofrimento termina? Será? Veja só o que diz Hebreus capítulo 5, verso 7. E vamos utilizar o exemplo do próprio Jesus para desmentir essa afirmação. Veja só. Qual a afirmação? O justo sofre, mas ele sempre terá livramento. Vamos ver? Hebreus 5, verso 7. Jesus foi ouvido, olha lá, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Num certo aspecto, parece que o Senhor foi ouvido, mas não atendido. Subiu à cruz e morreu a nossa morte. Então, o justo, não tem nem como comparar Jesus, a sua justiça com os demais, né? Seres humanos. Justo no mais alto grau absoluto foi o nosso Jesus. Mas ele, apesar do sofrimento que lhe trouxe clamor, lágrimas, orações, súplicas, tudo isso está aí em Hebreus 5 e 7. Ao que o podia livrar da morte. Porém, ele teve que receber a vontade de Deus. Todavia, Senhor, não faço o que eu quero, mas o que tu queres. Então, nem sempre o justo, no seu sofrimento, será livrado do seu sofrimento. Isso é um ponto importante. E isso desmente aqueles que pensam que o justo, quando passa por sofrimento, esse sofrimento não acontecerá, haverá um livramento. Veja outro exemplo. Hebreus também, aos Hebreus. Falamos de Jesus, agora vamos falar de uma categoria de pessoas chamadas de heróis da fé. Aos Hebreus capítulo 11 diz assim, verso 36. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Vejam só, que deram testemunho de fé. Disso nós falamos outro dia aqui. Porém, o livramento que você poderia imaginar é uma pessoa justa. A história dele foi a história de uma pessoa que andou com Deus, mas acabou dessa forma, apedrejado, cerrado, tentado, morto ao fio da espada, não é? Aflitos, maltratados, desamparados, errantes pelos desertos e montes, e por aí vai. O que dizer? Mas estes, não é?
porque diz, e outros experimentaram. Quando você vai lá para a epístola aos Hebreus, você encontra que há dois grupos ali apontados na carta aos Hebreus, não é? O primeiro grupo são dos aparentemente vitoriosos. Deu tudo certo para eles, não é? As situações foram favoráveis. Veja aí, Hebreus 11 e o versículo 32. Diz assim, faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Quem não queria estar nessa lista? Venceram, apagaram, não é? Puseram em fugida, da fraqueza tiraram forças. Então, no meio do sofrimento, quando se insinuou para eles, eles sobrepuseram este sofrimento, superaram. Porém, o versículo 36 começa assim, e outros, aí é uma outra categoria de pessoas que alcançaram também o testemunho da fé, porém passaram pelo sofrimento sem chance de livramento. Compreendeu isso? Então, o primeiro ponto de vista sobre o sofrimento é que o justo não sofrerá. Não. Ele é filho do rei, ele não pode experimentar sofrimento. Se ele fez alguma coisa errada, é por isso que ele está sofrendo. Mas já vimos, já estudamos esse assunto, de que não é o caso, não é? Não é o caso. Basta lembrar de Jó, quando o Senhor diz para Satanás, você viu meu servo Jó? Né? Então, ali exemplifica bem. Não é verdade. O justo sofre também. Segundo caso, o justo sofre, mas ele terá sempre livramento. Essa palavra sempre não é verdade. Nem sempre haverá o livramento. A terceira possibilidade sobre o sofrimento, eu vou apenas citar, e nós vamos ver isso numa próxima oportunidade, na sexta-feira. A terceira possibilidade é essa. O justo sofre, mas há um propósito bom. O justo sofre, sim, reconhecemos, porque há um bom propósito nisso. Então, quando a gente ouve uma frase como essa, algum pode pensar assim, só coisas boas vão acontecer aos justos. E isso também não é verdade. É uma interpretação errada que alguns fazem de Romanos capítulo 8, verso 28. Vamos apenas começar esse pensamento. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Se você ler somente esse versículo, vou ler de novo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, pode rapidamente alguém imaginar com essa leitura que se todas as coisas contribuem para o bem, então ele pode pensar, então são coisas boas que vão nos acontecer. Porém, o contexto de Romanos 8 não vai afirmar isso. Então, continue. Segundas, quartas e sextas, às 10 da manhã. Vamos pensar um pouco sobre esses importantes assuntos e vamos em direção a algumas possibilidades para entender bem o sofrimento. Se Deus é bom, por que o homem sofre? Não é? Se Deus é todo-poderoso, por que Ele não impede isso? Que Deus te abençoe, vamos continuar agradecendo ao nosso Deus. Vamos lá para irmão do Senhor, né? Irmão do Senhor. Diz assim o verso 1, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai,
aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. A misericórdia e a paz e a caridade vos sejam multiplicadas. Muito bem. Só sendo irmão de Jesus, meu, para escrever bonito desse jeito. Meus irmãos, nós lemos aqui, segunda-feira, aquela recomendação final da carta, que começa no verso 20. E propomos aos irmãos que há um ensino muito claro aqui sobre a perseverança na fé, não é? Permanecer na fé. E, inclusive, esta carta foi escrita com uma finalidade. Eu vou ler então, verso 3. Havia muita apostasia surgindo, falsos mestres, no meio da igreja mesmo, né? Ensinando que os pecados não fariam nenhum efeito, né, na vida eterna das pessoas, etc. e tal. E no versículo 3, Judas escreve assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. E por aí vai. Quando ele chega no final dessa carta, Judas, então, deixa para nós dois aspectos muito importantes sobre permanecer na fé. Batalhar pela fé e permanecer na fé. Um desses aspectos é que isso é uma responsabilidade de cada um de nós. Cada um de nós deve, com responsabilidade, vencer toda insinuação de falsos ensinos, toda apostasia. Reconhecendo que a apostasia é uma ameaça constante, nunca vai deixar de existir, não é? De modo que pode facilitar a nossa fé, mas fazer destruir a nossa alma. Então, temos que sempre tomar cuidado com isso. E o escritor Judas, não é? Ele começou dizendo assim: mas vós, amados, no verso 20, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, verso 21, conservai a vós mesmos. Então nós colocamos este primeiro lado da história. Cada um de nós tem uma tarefa a realizar. Que tarefa é essa? Edificar a nós mesmos, conservar a nós mesmos. Cada um de nós deve fazer o que lhe compete em busca dessa conservação da fé na sua vida, tanto na vida teórica como na vida prática, não é? E assim, nós citamos naquela oportunidade de segunda-feira palavras pronunciadas por Jesus, por João, por Paulo, pelo escritor aos Hebreus, dando conta de que é assim mesmo. Nós temos algo a fazer sobre nossa própria fé e salvação. Você pode entrar lá no canal do YouTube, você pode entrar no Facebook e rever o que falamos na segunda-feira passada. Porém, hoje, já terminando, vamos falar sobre a perseverança na fé como resultado da obra de Deus. E o próprio Judas, dentro do mesmo texto, ele fala disso. Depois de falar edificando-vos a vós mesmos e conservai a vós mesmos, ele diz no verso 24, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis. Então, o outro lado da história, não é? Nós temos o próprio Deus, que é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar irrepreensíveis, com alegria, não é gemendo, com alegria, perante a sua glória. Imagine você poder manter a sua fé, conservar-se a si mesmo, edificar-se a si mesmo
E tudo isso sendo uma operação do homem e a operação de Deus simultaneamente, não é? O nosso Deus pode e quer realizar isso na nossa vida. Então, já vimos a nossa parte. Como Deus é aquele em que tudo se inicia e por quem tudo termina, então nós temos que observar textos da Bíblia que também recomendam e afirmam essa verdade. Então, ouça esses textos e a gente já está encerrando. Em João capítulo 10, verso 27 a 29, são palavras de Jesus, não é? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-os. E elas me seguem, dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das mãos de meu Pai. Então, nas palavras de Jesus, nós estamos nas mãos do Senhor e ninguém pode nos arrebatar das mãos do Senhor. Então, a nossa ser guardados de tropeçar e apresentar-nos irrepreensíveis, Deus tem todo o poder e toda a boa vontade de fazer. Você crê nisso? Diga amém. Em Romanos 8, 38 e 39, agora a palavra de Paulo, ele diz assim: estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja só, nessa palavra escrita por Paulo aos Romanos, outra afirmação de que não existe nenhum poder no céu, na terra ou debaixo da terra, em qualquer lugar, espiritual ou humano, que possa sobrepor ao poder de Deus. Nada pode nos separar. Então, confirmando as palavras de Judas, ele é poderoso para nos guardar de tropeçar e apresentar-nos irrepreensíveis. Sim, temos aqui uma confirmação. Efésios 1, verso 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, o nosso Senhor fez isso por nós, não é? É Ele que nos redimiu, nos adquiriu, fomos comprados, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E este Espírito Santo da promessa é o penhor da nossa herança. Assim, nós temos esta segurança da parte do nosso Deus. Mais um texto? Então vamos lá, mais dois para terminar. Filipenses 1:6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Nesses dias nós temos falado sobre ser cristão. Então, você que está no início da sua fé cristã, no início do seu discipulado, no seu começo de caminhada seguindo a Jesus, talvez tenha uma preocupação. Será que eu vou permanecer? Será que eu vou perseverar? Será que eu terei forças? Então ouça as palavras que escreveu Paulo. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E finalmente, para somar as duas posições, a participação divina, a participação do homem nesse procedimento, nesse processo de ser salvo e seguir a Cristo, Filipenses também, capítulo 2, versos 12 e verso 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Então, o lado que pertence a nós. Operai a vossa salvação com temor e tremor. Agora, o lado de Deus. Porque Deus é o que opera em vós,
tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, nesses versos de Filipenses, nós encontramos reunidos como fez Judas na sua epístola. Tanto nós devemos nos conservar, nos edificar, como ter a garantia, a certeza, ter a confiança de que Deus, a quem servimos, é poderoso para nos guardar de tropeçar e também nos apresentar irrepreensíveis com alegria. Que Deus te abençoe, que você desfrute de uma noite segura, abençoada, com saúde, e que o bom Deus continue abençoando a sua vida.